Vamos falar de Brasil, que é o que interessa? Vamos falar de Brasil? Vou contar um negócio pra você. Eu não sei como vocês não percebem, brasileiros, né? Que o governo ele vai fazendo essas coisas o tempo todo pra te enganar e as técnicas são as mesmas. Então vamos lá. Eu já expliquei isso pra você várias vezes. A Erika Hilton, que é uma mulher da pauta identitária, ela percebeu que no mundo houve um freio da pauta identitária e que aqui no Brasil o teto da pauta identitária é muito baixo para ela. Ela quer alçar voos maiores e ela entende que ficar falando de pessoas que gestam não vai funcionar se ela quiser ir para o executivo. Ela precisa de outra pauta ligada. Às vezes ela falou, já sei, como é que o PT cresceu? Como é que o PT pautou o Brasil? Com pautas trabalhistas. Então vou colocar aqui uma PEC para acabar com a escala 6x1. E a PEC dela tem erro matemático. O que o governo fez? O governo sabendo, tá? Que essa é uma pauta popular, mas impossível, deixa no banho-maria. E agora, no ano eleitoral, o governo está fingindo que isso é uma coisa boa e que ele vai entregar para você, trabalhador, um dia a mais de descanso no mês, na semana. E que, sua vida vai melhorar. E aí como que ele faz isso? Ele faz ali uma explicação mostrando os estudos econômicos dos impactos de uma PEC como essa, né? Ele vai seguindo exemplo de outros lugares do mundo, melhorando suas relações microeconômicas para... Não. Ele faz a coisa mais simples que tem. Faz um meme de capivara, moleque. Faz um meme de capivara e já era. É isso, cara. Você não vai acreditar. É isso. Põe na tela o que o governo do Brasil, através de suas páginas oficiais, que você paga, resolveu fazer em ano eleitoral, né? Depois da propaganda do Lula no carnaval, pra você cair, né? Em mais uma mentira do PT. Põe aí para as pessoas verem. Olha que coisa maravilhosa que eles fizeram. Eu gosto que Ana, né? Uma coisa simples, Ana. Isso! Tem que acabar assim, mais alto, escala 6x1. E o trabalhador sim vai ter mais descanso. De novo. Tem que acabar assim, o que é com a escala 6x1. O trabalhador sim vai ter mais descanso. Manda esse vídeo pro governo. Dá pra acreditar nisso, cara? Dá pra acreditar nisso? Dá pra acreditar. Só uma coisa, tá? A gente acha capivara a coisa mais linda. Ai, capivara, bonitinha. Deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Quando você vê que tem capivaras perto, primeiro que elas podem ser agressivas, tá? Se ela estiver com filhote, elas podem ser agressivas. Segundo que é o seguinte, o pai do Renan quase morreu. Foi esse ano ou ano passado? Foi esse ano, né? Foi no final do ano, eu acho. Foi no final do ano. O pai do Renan quase morreu, não é brincadeira. Ele quase morreu de verdade. Porque ele foi levar a sobrinha dele pra brincar num lago, né? Numa lagoa. Que tinha capivara. E um carrapato de capivara passou pra ele aquela febre maculosa. A sorte dele é que ele passou mal e foi logo no hospital. Porque como ele tem diabetes, falou, puta, cara, será que é alguma crise de diabetes? E foi no hospital logo. Porque vocês falam, tô só com resfriado, vou dar uma dormida aqui, você pode morrer. Não estou brincando. Então, cara, evite lugares, né? Evite ficar perto de capivaras. Não é brincadeira, tá? Mas, enfim, o brasileiro é isso, cara. O brasileiro vai, então, ver isso daí. O governo tá trabalhando, pra gente trabalhar menos, cara. Que da hora, Eu quero muito votar no 13, Você é louco. E você vai ser enganado de novo. Né? Como estamos de audiência e like, Ana Ering? Nós estamos voltando ao normal? 3.200 pessoas ao vivo e 1.450 likes. Olha, já que a gente começou a live atrasada, a gente não voltou ao normal hoje. Então eu preciso do seu like, velho. Dá like na live aí, Vamos chegar lá. O que a gente tem pra quem entrar no Valete Plus hoje, Tutu? Já falei, hein, revista nova do Valete Vorcaro. O Príncipe de Maquiavel e Criton, diálogos. Só que dois clássicos, tá? Só que dois clássicos. Vamos lá? Põe na tela aí, ó. Olha aí, escala 6x1. Olha aí, escala 6x1. Você tá trabalhando pra isso, tá? Você tá trabalhando pra isso. Janja voou de FAB com 6 assessores ao visitar a escola de samba de Lula. Janja estava com Aniele Franco, que essa também, tá em tudo, hein? Tá em tudo. Vamos viajar. Vamos viajar pra assessora chamar a Paulista de europeu safade. Vamos pra COP pra lacrar. Vamos viajar, hein?
O Ministério da Daniele Franco, se não me engano, no primeiro ano de governo, eu não vou lembrar o número agora, mas gastou acho que mais de 60% do valor, né, do orçamento inteiro do Ministério só com viagens, cara. Um negócio assim, né, maravilhoso. Luciana Santos e ao menos 6 assessores na visita a acadêmicos em Niterói que homenageou o Lula. Parabéns, velho. Janja tá brilhando. O boy, ó. O boy tá, mano, tá bancando tudo, hein, Janja? Vamos lá, desce aí. Desce aí. A primeira dama da Silva, desce aí mais. A visita de Janja à Acadêmicos em Niterói no dia 6 de outubro. Na tarde daquele dia, Janja participou de um evento no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Rio, ao lado da ministra Luciana Santos, que estava com ela no voo da FAB. Vou contar um segredo pra você. Meu marido Lula está apaixonado pelo samba enredo. Aí, todo mundo que chega em casa, ele diz: bota o samba pra pessoa ouvir, bota o samba. Que bom que eu paguei essa viagem pra gente chegar a essa conclusão, né? Que bom que a gente tem uma primeira-dama que tá muito preocupada, né, com os dramas do Brasil. Desce aí um pouquinho. Enquanto isso, né, o Brasil faz o quê? O Brasil perde patente internacional porque tirou dinheiro da UFRJ. No vídeo, o Janja aparece visitando o barracão, conversando com as costureiras, cumprimentando os dirigentes da agremiação, as linhas Daniele Franco, Luciana ao fundo. Desce aí um pouquinho. Deixa eu ver o videozinho. O vídeo tá aqui, ó. Vamos ver o videozinho. Olha aqui, pessoal. Aquele samba. Vou contar um segredo pra você. Meu marido tá apaixonado pelo samba. Aí, assim, todo mundo que chega em casa, ele bota o samba pra pessoa ouvir, bota o samba. Essa mulher é insuportável, cara. Como é que pode uma pessoa dessa, né, velho? Olha que legal, pessoal. Ela visitou a agremiação. Olha só que bacana. Cara que tava sendo investigado? Não sei, tava? Deixa eu ver. Aniele, ô, mulher bonita da porra. Olha. Deixa eu ver. Bom, não achei, mas se eu achar a notícia eu trago. Beijou. Chega, né? É legal que assim, a gente já tá em campanha, né? Nem sendo candidata, ela já está em campanha. Agora tem mais uma da Janja, né? Que ela expulsou a galera. Vamos lá? Põe a outra. Os caras parecem uma rã. Ela tá lembrando um pouco aquele meme do sapo, né? Põe na tela isso daí, ó. Janja expulsa filha de Lula de sala do Sambódromo e veta a entrada de ministros. Lurian afirma que nem viu a primeira-dama, apenas o pai. Ministra da Cultura, Margareth Menezes, ficou do lado de fora do espaço reservado, enquanto seu amigo pessoal da primeira-dama, permaneceu ao lado do casal presencial. Pasta afirma que ela estava de férias. Posso falar, Janja? Você tem que continuar assim com essa postura, que é pra todo mundo, né? Te odiar o máximo possível. A primeira-dama, Janja da Silva, expulsou Lurian da Silva, filha de Lula, da sala reservada ao presidente no camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, no Sambódromo do Marquês da Sapucaí. Desce aí. As duas se desentenderam na noite de domingo, quando o petista foi homenageado pela Acadêmicos de Niterói. Autoridades do governo, amigos e familiares de Lula foram convidados para ir ao camarote ver o desfile. O presidente, no entanto, estava em uma sala reservada e de circulação restrita. Para entrar nela era preciso a autorização do presidente da Janja. De acordo com relatos feitos à coluna, Lúria entrou no ambiente reservado para cumprimentar o pai. Ela estava com Tiago, neto do presidente. Ele é filho de Marcos, o primogênito de Lula. Ao ver que a filha pretendia ficar mais tempo no espaço, Janja falou que o momento não era para conversas mais longas, mas sim para dar um beijo e ir embora. Lúria então reagiu, afirmando que queria conversar com o pai. Janja replicou e, segundo ainda relatos, afirmou subindo o tom: aqui não é lugar para isso, e pediu que Lurian saísse da sala. As duas então começaram a discutir diante do presidente, desce aí, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e da mulher dele, Lu Alckmin. Desce aí um pouquinho. Que baixaria. Lurian também subiu o tom. Em resposta, disse que Janja não sabe o que é uma estrutura familiar e não entende a relação entre pais e filhos. Com a porta aberta, a discussão pode ser ouvida por diversos assessores da presidência da prefeitura. Pai e filha se despediram, Lurian voltou à área onde estavam os outros meninos. Apesar da tentativa de manter a descrição, a história se alastrou pelo camarote. Lurian foi vista com lágrimas nos olhos. O clima estava ruim também do lado de fora, com diversos meninos esperando para falar com Lula sem conseguir. O ambiente, segundo um deles, estava pesado. A explicação que receberam era de que a primeira-dama não queria tumulto na sala em que o casal estava, que era pequena. Eles conseguiram falar com o presidente quando ele saía do espaço reservado e circulava pela área mais ampla do camarote. A situação mais delicada foi da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Desce aí um pouquinho.
Ela foi estimulada por outros colegas a falar com o presidente, mas sua entrada na sala, como a de quase todos os ministros, não foi autorizada. O problema, no caso dela, é que o secretário executivo da pasta, Márcio Tavares Santos, estava na sala reservada o tempo todo. Ele é amigo pessoal de Janja. Márcio, inclusive, descia com o Lula na avenida para que o presidente cumprimentasse integrantes da escola de samba. A assessoria de cultura enviou uma nota à coluna afirmando que o ministro Margarida estava de férias e o Márcio estava a trabalho. Foi uma boa desculpa, descer um pouquinho. Né? Procurada Olheira afirmou que eu nem vi a Janja, só vi meu pai, ela nem estava na sala quando eu entrei. Entendi, eles vão negar tudo. O lance é o seguinte, cara, sabe por que essa história aqui é importante? Porque mostra uma coisa. Já que a gente falou do Chico Buarque, eu vou te falar uma coisa. O pai dele, Sérgio Buarque de Holanda, escreveu um livro sobre o Brasil chamado... Como é que chama o livro do Sérgio Buarque? Raízes do Brasil, né? E... o que é basicamente ele começa mostrando, né, a diferença do clima brasileiro para o clima europeu, né? E o que acontece? O que acontece? Ele mostra como o Brasil, desde a sua formação, ele foi um país onde as pessoas, né, entenderam o tal do homem cordial. E o homem cordial não é aquele que é muito legal, não. O homem cordial é aquele que confunde a coisa pública com a coisa particular. Ele entende a coisa pública como uma obrigação das pessoas para a sua vida particular. Então, ele entende, cara, né, que a coisa pública é feita para servi-lo. E quando não é. Isso aconteceu tanto no outro governo, no governo passado, a gente viu a mesma coisa. O Bolsonaro com a sua esposa Michele Bolsonaro. Você vê que o bolsopetismo é igualzinho, porque os dois partem do mesmo princípio. O homem cordial. A Michele Bolsonaro tentando reservar o Jair para ela, né? E proibindo, inclusive, o Jair Renan de buscar marmita, tá? Lá no palácio, para levar para a mãe dele. Aí o Jair Renan dava umas muqueadas, ia na adega oficial do Palácio do Planalto pegar vinho pra ele tomar com os brother dele, né, com os amiguinhos dele, pra fazer aquelas brincadeiras esquisitas dele, né? E a Janja é a mesma coisa. E troca lençol com dinheiro público, e vamos viajar com o avião da FAB, e agora essa sala aqui é reservada só pra mim, e a família vem depois. É sempre isso, cara. Existem alguns... Vou te falar uma coisa, cara. Numa relação entre homem e mulher, às vezes existe geralmente é a mulher que faz isso, o homem também faz, mas geralmente é a mulher. Existe que quer isolar socialmente o outro, para que o outro tenha suas relações para com o mundo, né, através dele, né? Então, por exemplo, quando você vê aqueles vídeos, aqueles programas tipo Quilos Mortais, né? Geralmente tem o facilitador, inclusive naquele filme A Baleia. Esse filme, inclusive, é muito bom por causa disso. Ele mostra que a pessoa que às vezes parece ser um anjo, uma pessoa que ajuda a outra, na verdade é um demônio. Na verdade está usando a comida, está usando isso para deixar a outra pessoa gorda e dependente de si, né? Nesses filmes Quilos Mortais, etc., sempre tem o facilitador. Sempre tem alguém que vai ficar dando comida para aquela pessoa extremamente gorda, para aquela pessoa continuar dependente dela, né? Numa relação entre homem e mulher, geralmente isso acontece. E geralmente a mulher... No Quilos Mortais, geralmente é o contrário, né? O cara vai deixando a mulher gorda pra ninguém querer ela e pra ela não conseguir pegar mais ninguém. E o lance é que é o seguinte, cara. Na vida real isso acontece também. E você tem sempre alguém, às vezes... Sempre não, mas às vezes você tem ali uma mulher que ela quer ficar isolando o marido dela das relações sociais, para que ela seja a grande intermediadora dessas relações. E claro que as pessoas que estão em volta percebem. Ela se torna inimiga daquilo. Como que isso, e aí por que eu estou contando tudo isso? Como que isso pode ser usado por nós, politicamente? Entendendo que o PT, o Lula nunca deixou ninguém na esquerda crescer a ponto de ser o seu sucessor direto, e claro, quando o Lula deixar o posto de poder, seja porque morreu, seja porque ficou velho demais, seja por qualquer motivo, o que vai acontecer? Essa briga pelo espólio vai finalmente enfraquecer o PT. Tá? É a chance que a gente tem de se livrar dessa quadrilha. Tá? Porque você tem a ala lá da Glaze, do Lindbergh, você tem o Haddad, você tem a Janja, você tem os próprios filhos do Lula. Você tem ali você vai ter uma briga gigantesca pelo espólio, cara. Você pode ter certeza. Essa é a hora de enfraquecer esses caras e falar, meu irmão, ó, inclusive, sabe quem fala muito? Muito se fala disso no Sun Tzu, tá? Mas ó, aqui no Príncipe também se fala bastante disso. Tá? Você entra no Vai, tipo, você vai levar ele hoje. Então, e é isso.
né? Vamos lá? E essa daqui, hein? Foi ontem que a gente reagiu na live, né? Olha só. A gente viu ontem que o presidente da Unafisco deu uma declaração bastante espontânea, né? Bastante, como é que eu posso dizer? Bastante verdadeira. Você vê que o cara tá falando do coração ali. O jeito que ele falou, tal, não foi nada ensaiado, né? O Igor Rossi tá me zoando assim. Na vida real isso acontece também, que o segundo quilos mortais eles tivessem pagado 300 mil pra ver profissional. Não, não é isso, cara. Aqui, na vida real, quando eu digo assim, é que é uma coisa mais cotidiana. Eu deveria ter trocado a palavra pela vida cotidiana. Pode reparar, velho. Você com certeza tem um amigo que tá nessa. Você pode ter certeza absoluta. Você parar pra pensar, tem o meu amigo que a esposa dele fica intermediando relação. Pode ver. Pode ter certeza. Sempre tem um que é a esposa, ou a namorada, ou seja lá o quê. Coloca o cara numa casinha e vai intermediar as relações. E homem também faz isso, tá? Você, mulher que tá assistindo a live, pensa, não tem uma amiga que o namorado fica intermediando relações? Pode reparar, pode ir atrás. Né? Mas vamos lá. Vamos lá. Ontem a gente viu o vídeo do presidente da Unafisco, né? Falando o seguinte: é menos arriscado fiscalizar o PCC do que autoridades, diz o presidente da Unafisco. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Olha aí. Moraes manda a Polícia Federal intimar o presidente da Unafisco após críticas ao STF. Que porra é essa aqui? Que porra é essa, cara? A diferença é o seguinte, tá, Alexandre de Moraes? Quando você fazia isso com o Bolsonaro, o teu adversário é um imbecil. O teu adversário era um ladrão que de fato queria dar um golpe no Brasil. O Jair Bolsonaro, ele realmente queria fechar o STF. Então, você veio a público como um grande defensor da democracia. Olha que bonito. Ele tá defendendo a democracia, pessoal. Nesse caso específico, cara, por conta dos escândalos do Banco Master envolvendo o Dias Toffoli, por conta das estatísticas que vem saindo de que a corte julga 70%, 80% dos casos, né, através de escritórios de familiares, né? O caso do filho do Luiz Fux, que teve um aumento de 99% no número de ações julgadas pela STF depois que o pai foi promovido, foi nomeado, né? As pessoas começam a falar, peraí, você não está defendendo democracia coisa nenhuma, você está defendendo o corporativismo da corte. E diferente de antigamente, cara, hoje a internet existe, apesar dos pesares, né? Apesar de estar inundada de imbecis, a internet existe e as informações chegam de forma independente. Além disso, eu tô começando a sentir o cheiro, né, de veículos de imprensa como Estadão, como Metrópole. Mano, vamos fazer matéria e dane-se. Presidentes de instituições como o da Unafisco irem pra cima e falar, mano, vou falar mesmo. Eu vou te falar, cara. Acho que tá na hora da gente chutar essa bola logo, né? Vamos chutar o balde. Fisco afasta auditor suspeito de acessar dados de ex-enteada de Gilmar. Aí é outra coisa isso aqui, tá? Vamos lá. Ricardo Manzano de Moraes foi dispensado da função de substituto eventual da chefia da gestão de crédito tributário do direito creditório da Delegacia da Receita Federal em Presidente... Mano, olha esse subtítulo. Ricardo Manzano de Moraes foi dispensado da função de... Qual é a função dele? Substituto eventual da chefia da gestão de crédito tributário do direito creditório da Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente. Caraca, velho. Esse aí chega com uma credencial que, ó... Ó o tamanho da credencial dele, ó. Cê é louco, moleque. Baita credencial, baita cartada, meu. Cê é louco, meu. Desce aí. O auditor fiscal foi dispensado da função, a medida foi publicada. Manzano chegou a acessar os dados de Maria Carolina Feitosa, que era enteada de Gilmar Mendes, ministro do STF. O auditor é um dos alvos da investigação sobre possíveis vazamentos de dados de integrantes da Suprema Corte Familiares da Receita Federal. Faz parte do inquérito das chamadas fake news, aberto em 2019, que até hoje está inconcluso e tramita em sigilo. Na quarta-feira, a PF deflagrou uma operação para cumprir 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A ação foi autorizada pelo Alexandre de Moraes depois da apresentação da PGR. Eu vou te falar, cara, esse inquérito das fake news é das coisas mais absurdas que tem no Brasil, tá? Os caras criam um inquérito que não tem começo, meio e fim. Ele só deixa uma ferramenta em aberta, que está em sigilo, que o autor é o Toffoli e o relator é o Alexandre de Moraes. Para basicamente o seguinte, cara.
Em nome aí, meu, da verdade, né, meu? Que você não pode mentir, você tem que tomar cuidado com as fake news. A gente faz o que a gente quiser. Põe em sigilo tudo, tira redes das pessoas, faz busca e apreensão. Os caras fazem o que eles quiserem. Os caras fazem o que eles quiserem. Né? Volta lá, a gente já vê essa daí, volta lá. Você acabou de falar disso. Mas deixa essa aí, volta lá. Deixa eu terminar outra. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, como monitoramento de alvos, tornozeleira eletrônica, afastamento do exercício da função pública, cancelamento de passaportes e proibição de saída do país. Além de Manzano, foram alvos da Operação Ruth Machado dos Santos e Luciano Perry Santos Nascimento, ambos técnicos do Segundo Social, e Luiz Antônio Martins Nunes, funcionário da Serpro. O presidente o órgão disse que não irá comentar o caso. E aí o presidente falou a verdade, falou, meu irmão, né? Isso é pra intimidar os caras, é pra humilhar os caras, né? E aí bota na tela aí, ó. Moraes, põe aí na tela. Moraes pretende levar inquérito às fake news até 2027. O ministro deve assumir a presidência da Suprema Corte ano que vem, em substituição a Fachin. A investigação foi aberta em 2019 pelo ministro Toffoli no governo Bolsonaro. Desce aí. São só 7 anos de inquérito, tá, pessoal? Só 7 aninhos, tá? 7 aninhos aqui, em sigilo, mandando prender as pessoas. O ministro Alexandre Moraes gestionou as localidades que, se depender dele, o inquérito da fake news continuar aberto até pelo menos, tá? 2027, quando ele próprio deverá assumir a presidência da corte em substituição a Fachin. O inquérito, que atualmente serve para investigar servidores da Receita suspeitos de vazar dados sigilosos de ministro do tribunal, foi aberto em 2019 por determinação do então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, escolheu Moraes para ser o relator sem sorteio. Eu não sabia disso, cara. Eu não sabia que tinha sido. O presidente abriu e falou: minha mãe mandou você, Alexandre de Moraes. Você quer brilhar contra o mito? Você quer ser o nosso defensor da democracia? Toma esse relatório aqui, moleque. Vai lá, põe em sigilo, faz tudo o que você quer. Demorou, moleque. Tamo junto. Ai, Brasil, viu? O objetivo declarado era apurar ataques a membros do Supremo. Uma das primeiras consequências foi a decretação de censura à revista Cruzoé. Só lembrando, só pensando uma coisa aqui, tá? Se esses caras, se os ministros do Supremo quisessem um presente, né, queriam um presente, eles ganharam através de Jair Bolsonaro. Porque tudo que eles queriam pra justificar esse absurdo era que o Bolsonaro realmente desse um golpe, e ele realmente tentou. Tipo assim, o cara entregou pro STF tudo que o STF queria. STF, vocês têm um inquérito aqui em 2019, ó, vamos lembrar. O Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. O cara assumiu em 2019. Ele assumiu em 2019, o STF criou o relatório, o inquérito. Claramente eles fizeram isso pra segurar o mito. Claramente eles fizeram isso pra segurar o mito, tá? E aí... Pessoal, dá like na live aí. O que é isso? Depois eu vejo. Me manda o que é pra eu ver. E aí, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, cara. O Bolsonaro falou, vamos fazer com que eles tenham uma justificativa plausível pra ter o inquérito da fake news? Vamos tentar dar um golpe de Estado? Vamos. Aí eles foram lá e pau. E pau! Né? Vamos lá. Inquérito sofreu críticas do Ministério Público. O então procurador-geral da Raquel Dodge chegou a pedir seu arquivamento, que foi negado por Moraes. No entendimento dela, não existe previsão na lei para um juiz entender quando há um fato criminoso, determinar a instalação de inquérito e designar o responsável por essa investigação. Toffoli, à época, diz que a investigação foi aberta com base no regimento interno do tribunal. Então tá, o regimento interno deixa a gente fazer, né? Desce aí um pouquinho. Dane-se a Constituição, dane-se a lei. O regimento interno manda, deixa a gente fazer. Apesar da oposição do Ministério Público, o 2020 o Supremo decidiu a favor da constitucionalidade do inquérito por 10 votos a 1. O único votar contra foi então o Marco Aurélio, que chama a investigação de inquérito do fim do mundo, né? Desce aí um pouquinho. Desce aí mais, desce aí mais. Deixa eu ver aspas ali, só ver um pouquinho que tem aspas ali. O ideal é que o inquérito não estivesse mais aberto, mas o problema é que estamos longe do cenário ideal em ano eleitoral, resumiu o ministro. Eu não queria esse inquérito, mas né? E aí põe a próxima notícia, põe a outra notícia. Ah, não, era essa, né? Era essa, né? Era essa. E aí é isso, cara, né? E aí é isso. Aí a gente tem esse aqui, ó. Caso Master. Vamos falar do caso Master? Mendonça revê decisão de Toffoli e autoriza a PF a realizar perícia sem restrições. De acordo com a decisão, os autos permanecem sob sigilo, mas num grau abaixo do estabelecido por Toffoli. O acesso segue restrito às autoridades policiais diretamente envolvidas nos
trabalhos, né? Então, desce aí um pouquinho. Aparentemente, nós vamos ter, então, perícias né, irrestritas pela PF, né? Na prática, ele retirou as restrições aos trabalhos da Polícia Federal impostas pelo Dias Toffoli, né? O Toffoli havia determinado em janeiro que o material apreendido pela PF fosse lacrado e armazenado no STF, né? É importante lembrar que ele tentou fazer isso, né? E aí? Aí pegou mal. Ele falou, não, manda pra PGR então. Mas deixa tudo em sigilo e ninguém pode mexer direito, hein? Aí o André Mendonça foi lá e ó, acabou o sigilo, acabou a restrição. Ai, mano, é muito ruim, né, velho? Fica doente.